Olá galera, me chamo Tairson e hoje eu venho dar exemplo para vocês mais um dos exercícios da lista de Física 1 da professora Edinalva. Problema 19. Uma chave cai verticalmente de uma ponte que está a 45 metros de altura em relação a um rio. Ao chegar à água, ela atinge um barco de brinquedo que se encontrava a 12 metros do ponto de impacto quando a chave foi largada. Qual é então a rapidez do barco? Primeiramente, precisamos entender o que o problema nos pede. Ele diz que tem uma chave que cai, verticalmente, em linha reta, de uma ponte que está a 45 metros de altura em relação à água, de um rio. Quando ela chega na água, ela bate num barco de brinquedo que antes, quando a chave começou a cair, da ponte, esse barco estava a 12 metros do ponto, do lugar onde a chave bateu no barco. E então, o que o exercício pede é qual a rapidez do barco, ou seja, qual que é a velocidade escalar média do barco. Então, para a gente entender melhor a situação, imagine o seguinte: uma pessoa que está caminhando com uma chave nas mãos, está, digamos, meio distraída, e chega um momento que ela se descuida e deixa a chave cair da mão dela. Essa chave vai cair então e vai demorar um certo tempo até atingir a água. Mas o que o exercício diz é que tem um barquinho também que estava a 12 metros desse ponto onde a chave vai cair. Se esse barquinho não estivesse aqui, a chave vai cair direto na água. Mas, como tinha esse barquinho aqui, ele está se movimentando e colide com a chave. Para chegarmos a calcular a velocidade, ou seja, a rapidez do barquinho, a gente vai precisar lembrar de alguns conceitos, algumas definições da física. Mas, antes disso, precisamos lembrar da definição de sistema de referencial. Aqui a gente tem um sistema de referencial, que é do eixo y e x. Quando a chave está na mão da pessoa, ela está parada em relação ao sistema de coordenada, a água, que começa aqui na água. O zero do sistema de coordenada é aqui, aí para cá vai aumentando, 1, 2, 3, enfim, vai aumentando, aqui vai ser 12 metros, e nesse outro eixo desse sistema de coordenadas, o y, aqui vai começar no zeros, a origem do sistema, e aqui vai crescendo até chegar a 45 metros. Então, inicialmente, quando a pessoa está caminhando ali, quando a gente considera quando a chave vai começar a cair, inicialmente ela está parada em relação à água, não muda a distância em relação à água. E, em seguida, quando a chave começa então a cair, ela vai variar a posição em relação ao nosso sistema de coordenadas, a origem. Então, vai ter uma velocidade que vai variar no tempo. E o barquinho também, por sua vez, inicialmente, ele já vai estar com uma velocidade. Ele já está andando. E ele vai se deslocar então com uma certa velocidade até chegar
ao ponto onde vai colidir com a chave. E o problema pede qual que é a rapidez desse barquinho. Para a gente calcular a rapidez, então, a gente vai ter que saber quais são as equações que estão no movimento da chave e do barco. A gente vai ter aqui no caso dois tipos de movimentos. O MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, e o MRUV, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. E precisamos lembrar que as equações do movimento, que dizem o espaço, a trajetória de uma partícula, né? No MRU, movimento retilíneo uniforme, vai ser dado por quê? A posição de uma partícula, né? De algum móvel, de alguma coisa que está se movimentando, é dada pelo quê? A posição inicial dela, S0, mais a velocidade desse móvel, V, multiplicado pelo tempo, né? Que é o tempo que passou desde que começou a contar num relógio, digamos assim. E agora no MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, vai ser dado por S, a posição, em qualquer instante do tempo, qualquer momento do tempo, vai ser dado pela posição inicial, S0, mais a velocidade inicial, V0, multiplicado pelo tempo, mais 1 meio de AT quadrado, onde o A é a aceleração. Né? Nesse caso, como é uniformemente variado, significa que a velocidade vai variar. A variação da velocidade é a aceleração. Né? Então, a gente precisa aplicar isso nos movimentos que a gente tem no nosso problema, que é o quê? Do barco e da chave. A gente tem que do barco é o quê? Ele está se movimentando sem uma aceleração, não tem nada que está empurrando o barco ali para ele variar a velocidade, ele está simplesmente se deslocando sobre a água, a não ser no máximo o vento ali, mas o que importa é que ele está com uma velocidade média que a gente vai chamar, que é o que o exercício quer que a gente calcule, né? Que é a rapidez. Então, a equação do movimento para o barco vai ser o quê? S do eixo que a gente tem, né? É no X, né? É horizontal, né? É deitado ali, que a gente está considerando o barco, né? É a posição inicial, que é menos 12, ele está a 12 metros em relação à origem do nosso sistema de coordenadas, mais a velocidade multiplicado pelo tempo. A velocidade aqui vai ser a nossa rapidez, né? A velocidade escalar média, aqui, Vm. E para a chave, vamos ter o quê? Que a posição, agora no eixo Y, né? Vai ser dado pela posição inicial, 45 metros, né? Está em relação à origem do nosso sistema de coordenadas, né? Mais a velocidade inicial vezes o tempo. A velocidade inicial é o quê? Em relação ao nosso sistema de coordenadas, né? Em relação à água, a chave no começo ela está parada. Né? E depois, menos 1 meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, onde a aceleração é g, que é a aceleração da gravidade. G é aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Logo, a questão é, no início do exercício, a gente precisa calcular qual é o tempo do movimento. Nessa etapa A gente vai usar, então, uma das equações do movimento. E, no caso, aqui vai nos servir, aqui tem todos os valores menos o tempo, né? A gente tem todos os valores para a equação do movimento da chave, né? A gente pode substituir a posição final, 0, né? Quando a chave cai e chega lá na altura da água, essa altura é 0, né? Ela cai lá dos 45 metros em cima da ponte.
com uma velocidade inicial 0 e uma aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo ao quadrado. E a gente não usa a equação do movimento do barco porque a gente não sabe qual é a velocidade, qual é a incógnita ali para a velocidade média, né? Que é aquilo, é escalar média, que é o que o exercício quer que a gente calcule. Logo, como 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, então a gente considera isso e vamos ter que 0 é igual a 45 menos essa expressão. Isolando t, vamos ter que, ou seja, passando o menos 1 meio de 9,81 vezes t ao quadrado para esse lado, ou seja, somando isso daqui, só que positivo desse lado, e somando isso aqui, só que positivo desse lado, vai cancelar, né? Já que são coisas iguais com sinais diferentes, vão cancelar. Logo, vamos ter que 9,81 sobre 2 multiplicado por t ao quadrado é igual a 45. O 2 está dividindo, passa multiplicando para esse lado, né? Vai multiplicar para esse lado, né? Vai ficar 90. E o 9,81 a gente passa dividindo sobre o 90. Vamos ter t quadrado é igual a 90 sobre 9,81. Então a gente faz raiz de ambos os lados, que aí não muda a expressão. Raiz de t ao quadrado vai dar t. Raiz dessa expressão, vamos ter então que t vai ser de cerca de 3,03 segundos. Como a gente já calculou então o tempo que demorou da chave cair até ela atingir o barco, então a gente pode calcular também a rapidez do barco, né? Já que a gente sabe que o barco inicialmente ele estava na posição menos 12 metros, tinha uma velocidade, tem uma certa rapidez, né? Vm, e a gente sabe o tempo que demorou dele ir do menos 12 metros até a posição onde aconteceu a colisão, S de x, que vai ser o quê? 0, né? A origem do nosso sistema de coordenadas, que é onde bateu com a chave. Ok? Então, basta a gente substituir os valores e isolar o Vm, a nossa rapidez. Vamos ter então que, passando o menos 12 para o outro lado, né, com o sinal invertido, e dividindo por 3,03, né, aqui está multiplicando, então passa dividindo, ou a gente divide por 3,03 em ambos os lados, a gente vai ter que a rapidez Vm é igual a 12 sobre 3,03 segundos. Logo, a rapidez do barco de brinquedo vai ser de aproximadamente 3,96 metros por segundo.